Olá, como é bom encontrar você aqui. Nós estamos em uma série de estudos da Bíblia. Nós intitulamos essa série de A Bíblia Ensina, porque você perceberá que é a Bíblia que está nos ensinando vários temas maravilhosos da revelação. Estamos conhecendo mais a vontade de Deus para a nossa vida. Então essa pessoa compartilhou o vídeo com você, você recebeu de alguém, foi isso, esse vídeo? Então saiba que esse alguém gosta muito de você e que é algo bom para você, tá bom? Agradeça ele depois e faça bom uso dessa série de estudos que estamos preparando aqui com muito carinho. Nós já ensinamos logo no primeiro estudo, que quando a gente abre a palavra de Deus, a gente ora, a gente busca o direcionamento do Espírito Santo. No vídeo eu procuro ser mais objetivo, eu me concentro mais nos versos bíblicos, em breves explicações, mas você na sua casa faça uma oração antes de começar o estudo e quando finalizar o estudo também busque a Deus, porque é Ele quem vai te mostrar o que Ele quer para a sua vida. Hoje a Bíblia vai nos ensinar sobre salvação. Qual é o problema do pecado e qual é a solução que Deus oferece para cada um de nós. Fique atento aí que o estudo está muito bom. Primeiro verso eu convido você a estudar, abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 8, e diz bem assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perceba que o primeiro sinal nefasto, terrível do pecado, foi a separação entre o casal querido, os filhos queridos de Deus, e o Deus Criador. Eles que eram amigos e se encontravam diariamente, constantemente. Agora se tornam aqui meio inimigos, Até no verso 15 diz assim, entra no capítulo 3 de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando, Colocar inimizade entre você e a serpente. Então, a partir de agora, parece que eu e você nos tornamos mais amigos da serpente, mais próximos do pecado, mais próximos da rebelião contra Deus, do que necessariamente amigos e próximos e íntimos do Deus Criador. Então, o primeiro sinal aqui do pecado é o distanciamento de Deus, É a quebra da comunhão entre os filhos e o Pai Criador. Olha que terrível. Tem outro sinal também do pecado. Está em Romanos capítulo 3, verso 23. Convido você a abrir sua Bíblia. Romanos 3, 23 diz bem assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então somos agora pecadores. Imagine que quando nossos primeiros pais eles escolhem desobedecer a Deus, eles foram contaminados com um vírus. Esse vírus foi passando de geração em geração. Esse vírus alcançou a mim e a você. Então nós já nascemos contaminados com o vírus da rebelião. Esse vírus habita no nosso ser, é mais forte do que a gente. Ok? Olha outro verso aqui em Salmos, falar sobre isso. Me recorda aqui em Salmos capítulo 51. Salmo 51, verso 5. Olha o que diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Então nós já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores ao longo da vida. Nós nascemos pecadores. A sua criança, seu bebê na sua casa é um pecadorzinho. Então essa é a problemática do pecado. É um vírus que contamina a todos, já fomos contaminados com ele. Somos rebeldes contra Deus, somos inimigos de Deus, somos aversos a coisas espirituais. Naturalmente somos inimigos de Deus. Para a gente fazer coisas que agradam a Deus, demanda muita disciplina e esforço individual constante de cada um de nós. Nascemos assim, somos pecadores. 51, verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então só Deus pode criar inimizade entre nós e o pecado, lá já em Gênesis 3,15, e só Deus pode criar em nós um coração puro, pode recriar essa natureza, na quantidade diz, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só Deus pode fazer isso, tá? Naturalmente não conseguimos. Sozinhos não vamos conseguir. Essa é uma realidade. Nos tornarmos melhores, mais puros e mais santos. Porque naturalmente somos o quê? Pecadores. Já aprendemos isso. João capítulo 1, verso 14. Olha o que diz aí. Aqui agora a solução, hein? Até agora o problema. Olha a solução que Deus nos oferece. Capítulo 1 de João, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Está se falando de quem? Está se referindo a Jesus Cristo. O verso 12 é o grande ponto que eu quero destacar para você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então quando a gente recebe a Cristo, quando a gente recebe a Deus pela fé, quando passamos a crer no sacrifício de Cristo,
nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que interessante. Então não é todo mundo, todos os seres humanos que habitam nesse planeta que são filhos de Deus, não. Naturalmente somos criaturas de Deus, nós nascemos criaturas. Deus nos fez lá no passado, já estudamos sobre isso. Nascemos nesse mundo como criaturas, não somos fruto da evolução, nossos pais não foram macacos, isso é invenção diabólica. Então, naturalmente, quando nascemos nesse mundo, somos criaturas. Agora, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, quando pela fé aceitamos o que Deus fez por nós, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, aí então nos tornamos filhos e, consequentemente, herdeiros da graça e da salvação. Não é bonito isso? Você é filho ou você é criatura? Se você é de Jesus, você é filho. Eu sou filho. Você também é, né? Claro que sim. Aqui estamos abordando agora a solução. Começamos falando do problema, não foi isso? O problema, somos pecadores, nascemos em pecado, é mais forte do que a gente, a natureza, é um vírus, somos contaminados com eles. Agora a solução que Deus nos oferece. Capítulo 4, verso 11 e 12, diz bem assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, a mais importante. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro lugar. Só alcançamos a salvação através de quem? Através de Jesus, do sacrifício de Cristo, através da fé, de nos apegarmos ao que Cristo fez por nós, com todas as nossas forças. Apenas dessa maneira podemos alcançar a salvação. Não há outro meio. Mas pastor, eu cresci aprendendo que tinha que fazer isso, deixar de fazer aquilo, para então alcançar a salvação. Talvez alguém que te explicou não te explicou da maneira correta, ou você não entendeu como deveria. Mas a única maneira, amigos, de alcançarmos a eternidade é através de crermos, aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não há nada que precisamos fazer, Jesus já fez por nós. Vamos ver mais um verso? Em João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 11. Olha o que diz, 1 João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Então, Deus nos deu a vida eterna, e a vida está onde? Está no seu Filho, Jesus Cristo. A matemática é simples. Se tem o Jesus, tem salvação. Se não tem o Jesus, não tem salvação. Mas não apenas de falar, Jesus é meu amigo, é meu Senhor, eu sou servo de Cristo. Não apenas de discurso bonito, mas de comprometimento. Okay? Esse é o grande ponto. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom que Deus nos concede. Não é de obras. Não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação. Porque senão a salvação seria uma obrigação de Deus me dar. Né? Eu fiz isso, eu trabalhei, é justo receber meu salário. Não é favor que ninguém está me fazendo. Não é assim? Da mesma maneira, seria assim a salvação. Eu fiz isso, fiz aquilo, então é obrigação de Deus me conceder a salvação. A Bíblia não ensina isso pra gente. Então a salvação é um dom que Deus oferece àqueles que creem no seu Filho, aqueles que se entregam, se comprometem com o Evangelho e com a verdade. Não é nada que eu possa fazer para me tornar digno, né? Ou para tornar Deus devedor a mim da salvação. Então é um dom, é a graça, é o amor de Deus que me oferece a salvação em Cristo Jesus. O que Deus espera de nós diante dessa mensagem linda que nós estudamos? Olha o que está em Atos capítulo 3. Vou voltar novamente a Atos e aqui a gente começa a finalizar nosso estudo. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 19, diz bem assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Como alcançar o perdão, então, e a salvação em Cristo Jesus? Nos arrepender. Aquilo que você já fez está no passado. Olhe para frente agora. Não se apegue mais a essas coisas sujas que você fez e o Espírito Santo já te convenceu que você estava no erro. Se arrependa e se converta. Ou seja, mude de trajetória. Não vá nessa direção mais. Outro verso também importante tem 1 João. Lá no finzinho da Bíblia. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: aprendemos sobre se arrepender, não é isso? A converter, mudar a direção. Olha o capítulo 1 João, primeira carta de João, é isso? Capítulo 1, verso 8 e 9.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha só, somos pecadores sim. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele que é em Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se dissermos não tenho pecado, é mentira. O que Deus espera de nós é que a gente vá a Ele, confesse as nossas falhas, confesse o que o Espírito Santo já nos convenceu de que era um erro, não é isso? E abandone isso. Temos que confessar. Não a alguém, não tanto a alguém. Talvez alguém possa te ajudar no sentido de te confortar seu coração, mas quem perdoa pecados não é pessoas, não é ser humano. Quem perdoa é Deus. Ore a Deus e peça em nome de Jesus para que Ele perdoe você. Podemos finalizar por aqui, para não ficar muito longo? Amigos, eu gosto de avaliar, quando eu penso assim em salvação, daquele bandido ali na cruz. Diz que tem um bandido bom e um ruim, né? O bom, que aceitou Jesus como Salvador, demonstrou fé nos seus últimos instantes de vida, acreditou que Cristo era o Messias. Jesus disse que para ele, prometeu a ele, tá bom, encontrarei você na eternidade. Mas aquele homem, embora tivesse certeza da salvação, Cristo prometeu a ele não pôde demonstrar em sua vida os frutos de uma vida de um salvo. Os frutos do que é viver com Cristo, os frutos da salvação, ele não pôde ver, não pôde contagiar outras pessoas nessa direção. Ele aceitou Cristo, alcançou a salvação no seu último momento de vida e morreu. Mas graças a Deus que eu e você estamos sendo alcançados do pecado. Deus oferece perdão, reconciliação e salvação a mim e a você, mas não para a gente morrer, mas para vivermos com Cristo, para termos uma história de salvação com Cristo, para compartilharmos com outras pessoas aquilo que nós aprendemos. Aleluia por isso. Então, hoje Deus convida eu e você não tanto para morrer por Ele, o que para alguns poderia ser até mais fácil, né? De repente, quem é de Cristo? Levanta a mão aí. É jogado na fogueira, como foi no passado, ou decapitado, como outros foram, crucificado, como outros tantos. Mas hoje Deus espera de mim, de você, talvez não seja isso. Não seja morrer por Cristo, mas viver com Cristo, que para muitos é um desafio muito maior, viu? Porque morrer pode ser uns instantes e acabou. Mas viver com Cristo é um grande desafio que Deus estende a mim e a você. Não fuja desse compromisso. Se você está assistindo essa série é porque Deus tem algo importante para falar com você. Se entregue a Ele, confie nele. A salvação depende dele. Ele preparou esse momento aqui para estarmos juntos, então é Ele que vai nos convencer do que deve ser feito. Ele vai nos dar força para fazer o que é certo. Deus abençoe você e vamos continuar juntos nessa jornada de conhecimento.